Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante. Leia aí, meus irmãos. Senhor nosso Pai, Deus querido e eterno. Pai, usa-me, porque eu vou usar a Tua palavra. E fala na minha boca, Pai. Não aquilo que o povo quer ouvir, mas aquilo que o Senhor quer que o seu povo ouça. E aquilo que o Senhor quer para ele, não aquilo que nós queremos para nós. Pai querido e eterno, desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus abençoados, irmãos, irmãs, estou aqui na mensagem, terminando aqui de mostrar a vocês o confronto que tinha de Jesus com os fariseus nos dias dele, no capítulo 8 de João, aonde Deus dá o nome de Adão, de pai da mentira, mentiroso, e que ele não se firmou na verdade porque não há verdade nele. E Jesus estava ali debatendo com os fariseus, e os fariseus diziam que era filho de Abraão. E Jesus dizia que eles eram filhos do diabo, o pai deles era o diabo, e eles queriam satisfazer os desejos do vosso pai. E nós vem descobrindo, irmão, em linha com a palavra lá em Gênesis, que nada é mais do que Adão, que o pecado de Adão lá em Gênesis, eu já postei nas outras mensagens, que o pecado de Adão nada mais foi do que a mentira. Confirma aqui em João, no capítulo 8, do versículo 44, mas eu estou narrando o versículo desde o 31, que é quando Jesus teve o confronto com os fariseus. E esse pecado de Adão, irmão, ele leva as passagens, leva lá para Romano, capítulo 5, do 12 em diante, até o 18, o 21. Leva também para Romano, capítulo 3, leva também lá para Tiago, a desobediência, onde gerou o pecado, a concupiscência, onde gera o pecado, que gera morte. E lá está falando, leva para 2 de Coríntios, aonde Paulo estava preocupado com a igreja. 2 de Coríntios não, primeiro... Primeira de Coríntios, leva lá para Hebreu, leva lá para Hebreu, leva para João. Então é umas passagens muito grandes. Leva lá para 2 de Coríntios, né, no capítulo 11, onde Paulo estava preocupado que a serpente ia enganar, né, como a serpente enganou Eva. Então, meu irmão, a mensagem fica grande, e ontem ficou grande, e eu hoje vou fazer menor. Então nós paramos ontem no versículo 37, eu vou ler aqui, o 37, diz aqui: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Olha, o confronto de Jesus continuava ali com os fariseus. E eles interrogaram e disseram a Jesus que eles eram filhos de Abraão. E Jesus estava falando, Abraão, contudo, estão procurando me matar. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque vocês não há lugar para a minha palavra. Jesus dizia que era filho de Deus, eles não acreditavam, e a palavra de Jesus não entrava. Oi, irmão,
Por quê? Porque eles queriam que Jesus fizesse o que eles achavam que era certo. Eles andavam numa religiosidade mentirosa e ele queria inverter o papel. Jesus queria trazer eles para a palavra dele, que é a verdade, e eles queriam trazer Jesus para a mentira deles, que eles viviam numa religiosidade. E ali eles diziam que era filho de Abraão e Jesus não concordava, dizia que não, que o pai deles era o diabo e que eles faziam o desejo do vosso pai. Então Jesus disse que a palavra dele não entrava neles. Irmão, será que o sistema religioso não faz a mesma coisa? Eles fazem inverso do que Jesus faz. Jesus diz que lava o crente pela lavagem regenerada, pela lavagem da água pura pela palavra. Está lá em Efésios, do capítulo 5, do versículo 26 e 27. A igreja é santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito, sem coisa nenhuma. E eles dizem que a igreja que os irmãos são pecador. Ó, irmãos, são vermes de jato, só misericórdia. E eles tentam lavar o crente com as abluções do Velho Testamento. Então está tudo errado. Não é por esse meio. Lá em Tito, no capítulo 3, versículos 5 e 6, diz que ele lavou pelo lavar regenerador e não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E no 6 está dizendo que ele derramou o Espírito Santo abundantemente sobre a nossa vida, irmão. E a igreja, a religião evangélica, todas as religiões, catolicismo, a mãe de todas, irmão, é a católica. Todas essas religiões não tentam fazer, lavar o crente por meio de água, por meio de ablução, por meio Ó, irmão, só misericórdia, viu? Diz que você, para ter comunhão com o crente, você tem que comer um negócio redondo, uma hóstia. Misericórdia, só misericórdia. Irmão, você já tem comunhão. A comunhão foi quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Ele já reconciliou aí. Ele enxertou na videira. Jesus tem várias passagens que Jesus falava sobre isso. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, lá em João 15. Eu sou a videira verdadeira. Vós é as árvores. Ele enxertou, irmão. Aquele que não dá fruto, ele corta e joga fora. Então, o sistema religioso gera, irmão, filho para escravidão. Está lá em Gálatas, capítulo 4, parece que de 18 em diante. Irmão, tem que atentar para a palavra, tem que estudar a palavra. Porque quando a gente não estuda a palavra, a gente é levado por todo o vento de doutrina. Olha, então, a palavra, ó irmão, essa palavra aqui de Jesus, ela não entra no religioso, da mesma forma que não entrou nos fariseus. Jesus era verdadeiro e pregava a verdade, e ele chamava Jesus de demônio, de endemoniado, a palavra de Jesus não entrava nele, da mesma forma, não entra hoje nos religiosos. Olha, eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Olha, então Jesus estava dizendo que o que ele falava, que eles queriam matar ele ouviu na presença do Pai, lá no princípio, lá quando estava fazendo a fundação do mundo. Jesus estava lá como Criador em espírito, ele e o Pai junto. O mesmo Deus, Deus é espírito. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz, o Senhor é o Espírito. Deus é Espírito, irmão. Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, ele estava construindo o homem espiritual. Não era carnal, não. Carnal, ele só vai fazer lá no versículo 20, em Gênesis, quer ver? Gênesis. Ele só vai fazer criar o homem do pó da terra, no versículo 7.
No Gênesis 2:7, no versículo 26 e 27, Deus criou aqui o homem espiritual. O espírito de toda a humanidade ele criou aqui. No 2, Gênesis 2, capítulo 7, Deus, então, cria o homem do pó da terra, a matéria. E então Deus dá a ordem ao homem em Gênesis 2, 16 e 17. Deus coloca no 15, Deus coloca o homem no jardim do Éden. E no 16 e no 17, Deus dá uma ordem para que o homem coma livremente das árvores, né? Coma livremente das árvores. Mas ele disse, olha, Adão, você coma livremente de toda a árvore que está aqui no jardim, você coma livremente. Mas no 17 ele disse, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então Adão chega aqui até a mulher, no capítulo 3, o escritor aqui bota o nome de uma serpente, né? Que não existe conversa para trás de Deus com serpente, Deus só falou a Adão, aqui em Gênesis 2, 16 e 17. Então o autor aqui deu um adjetivo com o nome de serpente. Aí a serpente chega até a Eva e diz assim, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Olha, aqui, irmão, está o pecado de Adão, a mentira. Lá em João 8, 42, aonde Deus tem o debate com os fariseus e diz que o pai deles é o diabo. Ele satisfazia o desejo do vosso pai, que era mentiroso, o diabo. Aqui está a mentira de Adão, entre o capítulo 3, do versículo 1 ao 4. A mentira de Adão e a mentira de Eva. Deus não disse a Adão, foi assim que Deus disse. Não, Deus disse diferente. Deus disse, olha Adão, tem toda a árvore aqui do jardim você coma. Agora, da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não coma, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então, Adão torce a palavra aqui, né? Ele mente. E a mulher responde, a mulher vem e responde a Adão. A mulher responde a serpente, que é Adão. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Olha, Deus não mandou ninguém comer de fruto da árvore, não. Deus disse, não coma da árvore que está no... que Deus disse, não coma de toda a árvore do jardim. Todas as árvores você pode comer do jardim livremente. Olha, aí a mulher responde aqui, olha. Responde a mulher, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, do contrário vocês morrerão. Olha, Deus não mandou comer de fruto e nem disse essa palavra, do contrário vocês morrerão. É mentira. Aqui está a mentira de Adão e a mentira de Eva. Aqui é onde gerou o pecado, que ele falou do que era próprio dele, a linguagem dele, não há verdade nele, não falou como Deus disse, falou do que era próprio, por isso preferiu a mentira. Quando mente, é pai da mentira, é mentiroso, não há verdade nele, é mentiroso e é pai da mentira. Está aqui o pecado de Adão, entre o capítulo 3 de Gênesis, do versículo 1 ao 4. Está aqui aonde entrou a morte, que está lá em Romanos, que pelo homem entrou a morte, e a morte gerou morte espiritual a todos os homens, e então a morte passou a reinar através de Adão. Certo, meu irmão? Então o debate de Jesus aqui, no capítulo 8, eu li o 37 e li o 38, aonde Jesus diz aqui, estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Quem era o pai deles? Nós vamos descobrir aqui no 44, que é
Adão, o diabo. Jesus aqui deu o nome a ele de diabo, porque a mentira vem de Adão, que é o diabo. A mentira é diabólica, é humana. Deus criou a luz, Deus criou as trevas. Lá em Isaías ele disse, eu faço o bem, eu faço o mal. Mas Deus não mandou o homem mentir. Quando Deus faz o homem à sua imagem e à sua semelhança, ele faz o homem, o caráter dele, o espírito dele, o homem com santidade. Em Gênesis 25, o homem andava mais a mulher no jardim do Éden e nenhum se sentia vergonha do outro. Quando eles pecam, eles se saem da presença de Deus, se esconde, que depois nós vamos ver aí. Então, no capítulo 8, Jesus disse que eles faziam o desejo do pai deles, né? Vamos descobrir quem é o pai deles. E o que é que eles faziam? Que Jesus disse que eles faziam a vontade do pai. Então, quem é o pai dele? É Adão que mentiu. A mentira entrou por Adão. Então, Adão é o pai da mentira, que nem Abraão é o pai da fé. Tá certo, meu irmão? Ó, 39. Aí, o 38, quando Deus disse que eles faziam o desejo do pai deles, então, meu irmão, o sistema religioso também não obedece às ordenâncias que Jesus estabeleceu, que cravou lá na cruz. Eles desfazem e estabelecem a sua própria, né, a sua própria vontade, a sua própria doutrina. Está lá em Romanos, no capítulo 10, do 1 ao 5. Eles não são zelosos das coisas de Deus, mas sim das próprias dele, porque eles estabelecem as suas próprias doutrinas. Está aqui, olha. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Olha, responderam quem? Os sacerdotes, os escribas. Confronto deles com Jesus. Jesus disse que eles ouvia o pai deles, né? Aí eles disse aqui, no 39, eles disseram, Abraão é o nosso pai. Responderam ele. Disse Jesus, se vocês fossem filho de Abraão, faria as obras que Abraão fez. Ó, eles tentavam matar Jesus e Jesus dizia a verdade e eles não aceitavam. E eles mentiam, dizia que não tentava matar Jesus e dizia que o pai deles era Abraão. E Jesus disse, se vocês fossem filho de Abraão, faziam as obras de Abraão. Olha. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falo a vocês a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Olha, tá vendo? Vocês estão procurando matar-me. Eles procuravam matar Jesus, Jesus dizia a verdade e eles não aceitavam. Eles diziam que era mentira, que não estava querendo fazer aquilo. E Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, olha. Então, protestaram eles. Não, nós não somos filho ilegítimo. O único pai que temos é Deus, olha. Eles diziam, como Jesus chamava eles filho do diabo, e eles dizia que era filho de Abraão e que Abraão era de Deus e que eles eram de Deus. Então, por que Jesus chamava eles filho do diabo? Porque eles desobedeciam. Eles não acreditavam na verdade que Jesus estava dizendo. Por quê? Porque o que Jesus estava dizendo não era dele, era do Espírito Santo. E eles atribuíam o que Jesus dizia a verdade, atribuía a os demônios, a Belzebu, né? Não atribuía, não acreditava nas palavras de Jesus, não acreditava no que Jesus dizia. Quem andava na mentira era eles. Então, eles diziam que não eram filhos ilegítimos. E você, religião?
Em que filho vocês se encaixam aí com essas coisas que vocês fazem? Negando Jesus, negando os feitos, sendo inimigo da cruz de Cristo. Dos feitos da cruz. Não estão do mesmo jeito, não? Olha, protestaram ele, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Olha, Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam. Não estava tentando me matar. Mas Jesus disse que veio de Deus e agora estava ali e não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Quem enviou Jesus foi Deus. Aí o 43 diz aqui, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Olha, irmão, eles não entendiam a linguagem de Jesus. Por que, irmão, eles não entendiam? O coração duro, a palavra, a verdade, não entrava. Por quê? Porque eles viviam numa religiosidade, numa falsidade religiosa. As palavras de Jesus, essas palavras que eu estou falando hoje, que está em linha aqui com a palavra, será sistema religioso que entra em vocês? Será que vocês, escutando essas palavras aqui, ela entra em vocês? Será que vocês deixam essa hipocrisia aí religiosa? Será que vocês agora, as palavras de Jesus é legível para você ou vocês vão tornar ela ilegível? Olha, porque a minha linguagem não é clara para vocês. Olha, será que essa linguagem é clara para vocês? Será que vocês vão aceitar? Será que vocês vão deixar essa mentira? Olha, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Será que vocês, sistema religioso, não tapam os ouvidos para não ouvir essas palavras? Ou você que não é ainda, que é de qualquer uma religiosidade aí, de qualquer denominação, ou você que não professa nenhum tipo de religião, essas palavras é clara para você. Será que vocês vão fazer que nem lá em Apocalipse, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja? Ó, irmão, o que eu estou falando aqui não é de mim, é do Espírito Santo. Muitos irmãos vão crer nessa palavra, vão acreditar. Agora, irmão, acreditar não é você crer e ficar dentro do sistema mentiroso, fraudulento, não. Ó, irmão, a pessoa quando crê, um cristão quando crê, ó, irmão, ela rompe, ela corta a ligação, ela corta o vínculo com o sistema mentiroso e fraudulento, ela corta na hora, a corda é cortada, o véu é rasgado, cai, a escama dos olhos cai, ele não vai mais lá, ele não se reúne mais nesses cantos, não. Não vá fazer que nem Jesus disse lá, que em Mateus, no capítulo 15, versículo 7 e 8 parece, que ele disse, esse povo honra-me com a boca e com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem gente que diz que crê, irmão, mas não sai de lá do sistema. Vai lá, por quê? Porque é necessário ouvir a mentira, se alimentar da mentira. A verdade está aqui, ele vê, ele acredita, mas ele continua indo para lá, para a mentira. Então, meu irmão, a palavra de Jesus, ele diz aqui que eles eram incapazes de ouvir a palavra de Jesus. Olha. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Jesus perguntou, fez uma pergunta. E por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Olha,
vocês pertencem ao pai de vocês. 44. João 8, 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria linguagem, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha, lá em Gênesis, no capítulo 3, a serpente lá, o adjetivo, ele falou as palavras que Deus disse a ele? Não, ele falou a linguagem dele, ele mentiu, falou do que era próprio dele, preferiu a mentira, não tinha verdade nele. Quando ele falou a mentira, prefere a mentira e é pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade, quando não há verdade nele, falou a sua própria linguagem. Está aqui, olha. Encaixa, irmão, tudo direitinho, sem ficar sem nenhuma brecha. Então, aqui Jesus estava chamando os fariseus de pai da mentira. Estava chamando eles de filhos de Adão, o pai da mentira. Olha aqui, confirma em Romanos, olha, capítulo 5, olha, versículo 12, diz, olha, porquanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado, a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Olha, irmão, a morte entrou por quem? Por Adão. Qual foi o pecado que Adão fez? A mentira, irmão. Ele torceu a palavra de Deus, ele não disse como Deus disse. Ó, irmão, e o sistema religioso aí não mente, irmão, com batismo, mentindo, pega um pedaço de pão, diz que é o corpo de Jesus, aonde o corpo de Jesus é a igreja, está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Quando pega o pedaço de pão, dizendo que é a Santa Ceia, a verdadeira ceia da Bíblia, está lá em 1 de Coríntios, do capítulo 10, do versículo 14 em diante. O batismo está lá em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Tá certo? A igreja batiza nas águas, dizendo que quem purifica, que o velho homem fica nas águas. Esse versículo não tem na Bíblia, aonde lá em Romanos 6 diz que ficou na cruz. Então, irmão, esse sistema religioso é um sistema fraudulento. O dízimo lá de Malaquias e lá de Mateus 23:10, eles dizem que tem que dar, isso era um livro da lei, Malaquias é o livro da lei de Moisés, Jesus estava no cumprimento da lei, Jesus nasceu na lei, lá em Gálatas 4, vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, ó. Jesus nasceu na lei, irmão, Gálatas 4:4. E o fim da lei, Romanos, capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê, irmão. Lá em Romanos, capítulo 4, capítulo 7, versículo 4 diz, sei de outro, daquele que ressuscitou, não é de Jesus de Nazaré, não. Ó, irmão, Jesus de Nazaré, ele ficou divino. Jesus ficou divino para julgar o povo de Israel. O julgamento era para o povo de Israel, que tinha matado os profetas de Abel até Zacarias. Ó, irmão, você matou algum profeta aí? Você matou algum profeta, pelo amor de Deus? Ó, irmão, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1 e 2, capítulo 8, versículo 1 e 2, ele diz que a igreja, nenhuma condenação há para a igreja. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz,
os que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ó, irmão, se você é uma nova criatura, ó, irmão, não há condenação para quem está em Cristo. Então, irmão, aqui a morte entrou por Adão, aqui, ó, e a morte entrou por Adão, e Adão gerou morte em todos os homens. Ó, irmão, olha, Romano, capítulo 5, versículo 12, eu li o versículo 12, agora o 13, olha. Pois antes de ser dado a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Olha, antes de Deus dar a lei a Moisés, Adão já tinha pecado. O pecado estava no mundo. Quem reinava era a morte, irmão. Então, o pecado estava no mundo aqui, irmão. O pecado aqui já estava no mundo antes da lei ser dada a Moisés. Olha, 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram o pecado semelhante à transgressão de Adão, a qual era o tipo daquele que havia de vir. Olha, quem trouxe a morte, irmão? Veio por quem? Por Adão. Por quê? Pela mentira que ele inventou. A transgressão, olha, mesmo o pecado estava em cima de todos aqueles que não cometeu a mesma transgressão que Adão cometeu, a mentira, a morte estava em cima dele, que tipificava o tipo daquele que havia de vir. Quem era aquele que havia de vir, irmão? A morte é que tipificava aquele que havia de vir. Jesus que ia morrer pelo pecado do povo. Jesus ia morrer, estava falando, tipificando a morte que Jesus ia morrer para poder dar vida ao povo, irmão. E o povo aqui seguia na transgressão de Adão, certo? O povo aqui seguia na transgressão de Adão e os sacerdotes aqui faziam o desejo do pai deles, que andava na mentira e que trazia morte à população. Olha, o 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus, transbordou ainda mais para muitos. Olha, tá vendo? Que a morte, a transgressão de Adão, muitos morreram por causa dela. Não foi todos, foi muitos. Quem crê não morre. Quem crê e a palavra de Jesus permanece nele, é discípulo de Jesus, é filho de Deus, se a palavra permanecer. Nos que crê. Agora, nos que não crê, gerou morte e gera morte, e vocês vão morrer, e Jesus disse que eles vão permanecer mortos nos pecados de vocês. Nós vamos ver mais lá na frente em João, quando nós narrar todo o texto, senão a mensagem fica grande demais, certo? Então, do mesmo jeito que gerou morte, por meio de Jesus, a graça veio a muitos e também trouxe vida em muitos. Ó, irmão, muitas pessoas creram em Jesus naquela época. E muitos aí, irmão, que estão do outro lado, quando vir essa mensagem, vai crer. Ó, irmão, se você crer e permanecer na palavra de Jesus, que está em linha aqui com a palavra, você sai desse sistema mentiroso, fraudulento, e vocês vêm aqui para a graça de Deus. Você sai das trevas e vem à luz. Você deixa o falso profeta e entra no verdadeiro. Então, irmão, vou ler aqui. Eu li o 15, não foi? 15. Aí vem aqui o 16, olha. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um homem por um pecado. Veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu
de muitas transgressões e trouxe justificação. Olha, tá vendo, irmão? O pecado de Adão trouxe condenação e morte, aonde Paulo escreve em 2 de Coríntios, do capítulo 3, do versículo 6 até o 11, está falando sobre a lei, sobre o ministério de condenação gravado em pedra, que é a lei de Moisés, trouxe morte, era um ministério de condenação e morte. Do mesmo jeito que Adão trouxe a morte, por meio de um só homem, trouxe a justificação. Ó, irmão, nós somos santos, justificados pela fé, não é por obra da lei, não. É pela fé em Jesus Cristo. Ele já fez, irmão, eu creio que ele me justificou e pronto, ele já fez, não precisa você fazer nada. É só você crer. Os fariseus já tinham perguntado, Senhor, quer preciso fazer na obra de Deus? Ele disse, a obra de Deus é esta, crer naquele que por ele foi enviado. É para vocês crerem em mim, irmão? Não, eu estou aqui narrando o que Jesus disse aqui, o que os apóstolos de Jesus pregaram aqui e foram ditos da boca dele. Quem está falando aqui com vocês é o Espírito Santo que está em mim, e aqui eu estou lendo o que Jesus falou, que Deus quis falar através de Jesus e através dos apóstolos dele, que escreveram isso aqui. Tá certo, meus irmãos? Não estou escrevendo nada meu aqui, olha. 17, olha. Se pela transgressão de um só a morte reinou, por meio deste, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa graça, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ó, irmão, em vida, reinarão em vida. Ó, irmão, e os crentes estão esperando morrer para ir lá para o céu reinar lá. Ó, irmão, reina. Nós estamos aqui no reino, reinando. Nós estamos aqui no reino de Deus. Nós estamos reinando. Aqui existe o reino terreno e o reino de Deus. Nós estamos reinando no reino dele aqui. Estamos reinando em vida. E os crentes mentem para você, dizendo que você vai morrer e vai reinar lá no céu. Olha, irmão, isso é uma tremenda falácia, isso é uma mentira. Olha, 18. Consequentemente, assim, uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Olha, da mesma forma que o pecado de Adão trouxe morte a todos os homens, para a morte eterna, o ato que Jesus fez trouxe justificação a toda a humanidade, a todos os homens, por meio daquele ato que ele fez lá. Trouxe justificação. O homem é justificado por meio do feito que Jesus fez lá. Olha, logo 19. Capítulo 5 de Romanos, versículo 19. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Muitos, olha, muitos não é todos. Da mesma forma que o pecado de Adão trouxe a morte a muitos, a morte de Jesus trouxe justificação e santificação a muitos, não é a todos. Muitos não são todos. Então, todos não vão ser salvos, nem todos também vão ser condenados. Mas muitos vão ser condenados e muitos vão ser salvos. Isso foi Deus que determinou, ninguém tem nada a ver com isso. Aqui mostra que não tem livre arbítrio ao homem. Quando lá em Romanos, no capítulo 9, no versículo 13, Deus aborreceu a Esaú e amou a Jacó, odiou Esaú e amou a Jacó. Lá em Hebreu, capítulo 12, do versículo 14, eu acho que 14 em diante, Esaú vai procurar lugar de arrependimento, chorando com lágrimas, mas Deus não quis, Deus rejeitou a ele. Por quê? Porque ele trocou o direito
de primogenitura que ele tinha, a dádiva de Deus, que significava lá a dádiva, a herança de Deus, ele trocou por um prato de guisado por coisa passageira supérflua. Então, hoje o religioso troca a verdade de Deus pela mentira. Tá certo, meu irmão? Tudo que é da lei que Jesus aboliu, eles pregam hoje na igreja, nos irmãos. Então, eles andam numa feitiçaria, numa mentira e numa idolatria. Faz a mesma coisa aqui. Então, eles invalidam a lei de Deus pelos mandamentos. Lembra que Jesus disse aqui aos fariseus, vocês invalidam o mandamento de Deus pela vossa tradição. E essa tradição, irmão, vem desde lá de Gênesis, viu? Vem de Adão, aí passou por Jesus, os sacerdotes tinham tradições dele, tinham as leis dele, e invalida a palavra de Deus por isso. Hoje, os evangélicos, as religiões hoje, estou falando de todas as religiões, excluindo a graça, os que pregam a graça verdadeira. Todas essas religiões, elas invalidam a palavra de Deus pelas tradições, pelas doutrinas dele, que cada igreja diz aqui a doutrina é verdadeira. Cada um, se você passear nessas igrejas, cada um tem a sua doutrina. É quando Paulo chega lá, que ele andando lá nas viagens dele, ele diz, eu passei por ali e vi a cidade entregue à idolatria, né? Ele dando testemunho lá dele, lá capítulo 26 por aí, de Atos dos Apóstolos. Começa, todo o contexto de Paulo começa logo no capítulo 15. Do capítulo 15 ao 26, 27 por aí, é só testemunho de Paulo. Certo, meus irmãos? Ele viu a cidade entregue à idolatria. E hoje não é do mesmo jeito, não? As religiões não é entregue à idolatria, não? Versículo 20, aqui, olha. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse resultada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, olha. Do mesmo jeito que o pecado abundou, a graça também abundou ainda mais, olha, 21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó, irmão, do mesmo jeito que, a fim de que o pecado reinou a morte, também a graça reine pela justiça. Olha, a graça reine. Nós estamos aqui, irmão. Recebemos a abundância da graça, estamos aqui reinando, irmão. Nós já estamos reinando, nós estamos vivendo essa vida aqui reinando. Jesus veio e reinou. Jesus veio e reinou. Ele veio, nasceu, viveu, estabeleceu o reino dele, reinou, subiu às alturas, entregou o reino ao Pai, quem reina agora é Deus em nós. E aí, os crentes esperam morrer para ir reinar lá no céu. Está numa heresia tremenda, irmão. Só a misericórdia. Então, nós paramos em João, no capítulo 8, no versículo 42, aonde Jesus aqui tem um debate, um confronto com os fariseus, que andavam numa idolatria, que andavam numa feitiçaria, que não viviam a religiosidade e não seguia a palavra de Deus. Eles eram conhecedores, né? E queria arrastar Jesus para que Jesus obedecesse a eles. E Jesus queria que Jesus pregava o evangelho para que eles obedecessem a Jesus. E a palavra de Jesus não entrava neles. Então, o sistema religioso age da mesma forma que os fariseus, as igrejas de hoje, estou falando das igrejas, de todas as placas de denominação, todas elas se encaixam aqui do mesmo jeito dos fariseus. Anda da mesma forma. O pai deles é Adão. Eles andam numa mentira. O pai deles não é Deus. O pai deles aqui é Adão.
o pai deles aqui, eles questionam com Jesus que o pai deles era Abraão. Jesus aqui diz que sabia que eles eram pai de Abraão. Nós vamos ver mais na frente aqui, amanhã. Então, Jesus sabia que eles vinham da descendência de Abraão. Por quê, irmão? Por filiação, por natureza terrena, pela filiação carnal. Mas Jesus falava que eles não eram filho de Deus e nem era filho de Abraão no âmbito espiritual, porque Jesus falava e eles não aceitavam a verdade de Jesus. Ó, irmão, 45 minutos, vamos encerrar por hoje aqui. Ó, irmão, não fique só nos versículos que eu disse. Ó, irmão, com toda sinceridade, às vezes, irmão, vocês vão ouvir essa palavra e às vezes ela é muito dura. Por quê, irmão? Eu falo, a palavra bate. Porque Jesus também, irmão, eu tenho um compromisso com a verdade. Jesus falava a verdade. E toda a vida que Jesus encontrava com os fariseus era confronto. E o confronto, irmão, era caloroso. Não era mansinho, não. O debate era cabuloso. Você vai ver que aqui na frente, amanhã, nós vamos destrinchar. O debate era tão forte que os fariseus, por várias vezes, pegaram em pedra para apedrejar Jesus e Jesus se esquivou no meio do povo. Então, irmão, olha, faça isso aqui, irmão. Olha. Faça isso aqui, olha. Estude, olha. Tá vendo, olha? Olha, irmão, isso não é para mim se humilhar, isso não é para mim se orgulhar não, que eu tenho esse conhecimento não. Ó, irmão, esse conhecimento tá livre aqui a qualquer um, a vocês também. Basta vocês dedicar. Agora, o problema é que vocês não gostam de estudar e olha. E como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, vocês são enganados só com a falácia dos outros. Estude, irmão, que você fica blindado, selado com o Espírito Santo. E você fica conhecendo a verdade. Acredite na palavra de Jesus, irmão, quando ele diz aqui, quando eu já li lá para trás, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó, irmão, quem liberta é isso aqui, ó. Isso aqui, liberta de quê, irmão? Liberta você da mentira que você vive. Então, se você não lê isso aqui, como é que ela vai libertar você, irmão? Você só conhece aquilo que pregam para você. Então, você olha lá na Bíblia, você não lê, não vê de que é que está se falando, não narra o texto, não vê a narrativa do texto. Então, o cara pega aqui, ó, João, o cara pega aqui o versículo 42, aí diz aqui, ó, o pai da mentira é o diabo. Aí aqui ele cria um ser celestial, com rabo, com chifre. Vocês olham aqui e dizem, aqui está dizendo, mas quem é? Irmão, o pai da mentira aqui é o diabo, é? É. Irmão, vamos estudar o texto? Vamos? Vamos descobrir quem é esse diabo? Vamos? Vamos descobrir quem é esse mentiroso? Vamos? Vamos descobrir quem é esse que não tinha verdade? Vamos? Vamos descobrir quem é esse que falava a sua própria linguagem? Vamos? Vamos ver quem é esse que não tinha verdade nele? Vamos? Aí você vê aqui, narrando o texto, você vai ver que Jesus está em um debate com os fariseus e que Jesus dizia que ele obedecia o pai dele. Quem era o pai dele? Era o diabo. Quem era o diabo? Aí nós vamos ver, vamos buscar, estudar a Bíblia, vai ver que era Adão, a serpente que está lá. Que a religiosidade criou a serpente, que é essa cobra que rasteja no chão, que diz que fez sexo. Irmão, a serpente lá fez sexo com Eva. Fez, a serpente, fez. Mas a serpente que fez sexo com Eva não é essa que rasteja no chão, não. E que tem uns que diz que ela andava assim, ó. Antigamente andava em pé. Irmão, é tanta da falácia que, ó, só misericórdia. Irmão, lá, aqui, na África e naqueles Emirados Árabes, tem umas serpentes lá que elas se levantam assim.
E existe uma serpente que levanta metade do corpo assim, certo? Mas, irmão, mas são delas lá, são daquele país lá, é da origem daquele país lá, mas as daqui, a maioria, pouco se levanta um pouquinho. A maioria das daqui é tudo rasteira. Então, serpente, irmão, serpente, cobra assim, ó, cobra rasteira, animal cobra. Animal selvagem, esses animais selvagens. Irmão, ela nunca falou e nem vai falar. Sabe qual é a serpente que fez sexo com Eva e a serpente que falou com Eva? Tá aqui, ó, é o ser humano. O ser humano aqui, ele é o diabo, ele é a serpente, ele é Satanás, ele é Lúcifer, ele é o cão. Tudo isso é a nossa carne, é o ser humano. Tudo isso está atribuído ao ser humano. A mentira, serpente nunca falou, nunca mentiu. Serpente e cobra nunca falou, nunca mentiu. Serpente nunca traiu mulher nenhuma. Que serpente e cobra nunca se relacionou com mulher, nunca falou com mulher e nunca vai falar. A serpente que fez sexo com Eva e a serpente que fala, lá no jardim do Éden foi Adão. E a serpente nos dias de Jesus era os fariseus, que Jesus chamava ele de serpente e raça de víbora. E hoje as serpentes, quem é? Somos nós que se levanta contra Cristo. Jesus chamou Pedro de Satanás. Por quê? Porque ele se opôs. Satanás nada mais é do que opositor e acusador, aquele que aponta. Pedro se levantou contra Jesus. 51 minutos. A graça e a paz, Abba Pai, em nome de Jesus. Irmão, dê um like, se inscreve no canal, dê um joinha. Ó, irmão, esses caras que pregam mentira. Tem milhões de seguidores e as pessoas compartilham a mentira que houve, irmão. E que na mente deles é verdade. Irmão, atente para a palavra, sai dessa mentira. Dê um joinha, dê um like para o canal se inscrever, irmão. Irmão, qualquer uma pessoa que quiser ter esse conhecimento e ligar para mim, irmão, e me procurar, o meu número, irmão, é 988-21-2441. Qualquer pessoa, irmão, que queira aprender com algumas coisas aqui, ter esse conhecimento, eu estou disponível, irmão, a passar esse conhecimento a qualquer um. Agora, não ligue para mim para debater Bíblia, porque eu não entro nessas heresias, não. Tá certo, meu irmão? Deixa a graça e a paz, se inscreve no canal. Deus continue te abençoando. Amém.